Olá, alunos, tudo bem? Essa aula aqui ela é para orientar vocês na realização da atividade 4, ok? Que tem como tema a filosofia como reflexão. E nessa atividade nós vamos trabalhar essa habilidade aqui, relacionar informações representadas de diferentes formas e conhecimentos disponíveis em diferentes situações para construir argumentação consistente. Entender que a filosofia está intrinsecamente associada a uma atividade reflexiva e ler e compreender e interpretar textos teóricos e filosóficos e expressar-se por escrito e oralmente de forma sistemática, beleza? Bom, antes de começar essa atividade aqui com vocês, vamos lembrar um pouco do que foi a última atividade que eu enviei, né? A última atividade tinha um texto do filósofo Gramsci, no qual ele dizia que todos nós somos filósofos. E ele afirma isso dizendo que a filosofia está presente na vida de todo mundo através de 3 aspectos da vida, né? Que é a linguagem, porque as palavras elas são um conjunto, a linguagem na verdade é um conjunto de conceitos, de noções estabelecidas, não é só um monte de palavras, né? Elas têm história, significado, têm relação com a realidade, então a linguagem na verdade é o princípio de toda reflexão, né? Então todo mundo usa a linguagem, nesse sentido então todo mundo é filósofo, e pensa a linguagem também, né? Agora os outros aspectos são a religião, porque a religião ela tem um conjunto de crenças, de costumes, de saberes que orientam a ação e a interpretação das pessoas no mundo. E quando a gente reflete e pensa sobre as questões religiosas, e a religião para orientar essa ação, ela também usa uma reflexão, né? Ainda que seja baseada na mitologia, é uma reflexão. Então nesse sentido também, todos somos filósofos para Gramsci. Além disso, ele também diz que a filosofia está presente no senso comum e no bom senso. Então, quando a gente aprende as noções do senso comum e é capaz de questionar e de repente refutar alguma coisa, a gente também está fazendo o exercício filosófico da reflexão, certo? Então, para Gramsci, de acordo com esses argumentos, nós somos todos filósofos. A questão é, vocês concordam com isso? Para a gente decidir se concorda ou não, é importante a gente ver o outro lado da moeda, né? Aí aqui eu coloquei para vocês um texto do filósofo Demerval Saviani. Ele é professor da Unicamp, é um grande teórico da educação aqui no Brasil, um dos maiores, mais estudados teóricos da educação. E só para lembrar, viu? Nem todos os filósofos que vocês estudam estão mortos. Saviani está vivo da Silva aqui. Bom, vocês vão ler o texto aí, eu vou focar no que é mais importante aqui agora, só para ajudar vocês a fazer a atividade mesmo. Vocês aí com calma, mas se ficar alguma dúvida, vocês me procurem que eu ajudo vocês lá no WhatsApp. Bom, ele fala que, na verdade, toda filosofia é uma reflexão. Sim, é verdade. Mas nem toda reflexão é filosófica. Então, já nesse ponto, nós já sabemos que ele não concorda com o Gramsci. O Gramsci fala que a filosofia é reflexão, e como a reflexão está na vida humana pela linguagem, pelo senso comum, bom senso e pela religião, então todos refletem, todos são filósofos. Ele fala, não, nem toda reflexão é filosófica, Saviani vai dizer. Para a reflexão ser filosófica, ela precisa satisfazer alguns critérios, certo? E ele vai colocar aí que são no mínimo 3 critérios. Então, uma reflexão ser filosófica, ela precisa ser radical, ou seja, ela precisa analisar em profundidade o problema em questão, buscando chegar às suas raízes e aos seus fundamentos, certo? Uma reflexão que não é uma reflexão profunda, que não vai até a raiz daquilo que está sendo estudado, refletido, não pode ser considerada filosófica, segundo ele. Ela também precisa ser rigorosa, veja bem. Ela tem que ter coerência, tem que ter um método, tem que ocorrer de uma forma sistemática. Então ela tem que ter um método bem definido para propiciar conclusões válidas. Ou seja, a forma como eu vou analisar radicalmente aquilo que eu estou estudando
tem que ser baseada numa lógica válida, certo? Para que eu possa convencer as pessoas de que aquilo é verdade, né? As premissas que eu elaborar na minha reflexão tem que justificar a minha conclusão, ao fim que eu chego quando eu termino essa reflexão, certo? Então, para uma reflexão ser filosófica, segundo Saviano, ela tem que ser radical, ser rigorosa e também tem que ser de conjunto. Ser de conjunto significa que ela tem que tomar a questão não de uma forma isolada, mas de uma perspectiva de totalidade, ou seja, levando em consideração os diversos fatores que num dado contexto o determinam ou condicionam. Ou seja, quando eu vou estudar alguma coisa, refletir filosoficamente sobre alguma coisa, eu tenho que pensar nessa coisa na relação com as outras coisas, certo? Porque essa coisa não é o que ela é sozinha, até porque o que eu quero saber dela não está nela, está na relação que eu tenho com ela. Então, nada é sem relacionamento com o outro, certo? Por isso que eu não consigo saber sobre nada se eu analisar esse objeto isoladamente. A mesma coisa que se eu pegar uma bicicleta, eu poderia entender o que é uma bicicleta se eu estudasse só a roda, depois se eu estudasse só o pedal, um separado do outro. Se eu levasse para vocês uma parte de uma... Vocês nunca tivessem visto uma bicicleta, e em cada aula eu levasse uma parte delas, explicasse o que é cada peça dessa bicicleta, mas eu nunca mostrasse ela para todas as peças juntos, vocês iam saber o que é uma bicicleta? Vocês iam conseguir chegar a conclusões corretas sobre o que vocês estudaram? Provavelmente não. Então, por isso, a filosofia, ela só é... A reflexão, desculpa, ela só é filosófica, segundo Saviani, se ela for radical, rigorosa e de conjunto. Fora isso, tem uma outra coisa que ele vai diferenciar aí dos filósofos, né? Aquele que é filósofo profissional, além de ele tomar esses cuidados e satisfazer no mínimo esses 3 critérios, ele também estudou a tradição filosófica. Então ele não vai ficar refletindo ou patinando em cima de questões que já foram resolvidas pela filosofia. Ele vai partir dos problemas que ainda não foram solucionados, certo? Uma pessoa que não tem conhecimento da tradição filosófica, pode ser que ela levante questionamentos filosóficos, até de forma radical e rigorosa, de conjunto, mas ela não vai saber que, de repente, algum filósofo já desenvolveu uma reflexão sistemática sobre aquilo e já resolveu aquele problema e a reflexão já avançou, já não está mais naquele ponto, certo? Então, o conhecimento da tradição filosófica e o estabelecimento desses critérios na hora de refletir é o que faz de um pensamento filosófico ou não, certo? Eu particularmente concordo mais com o Saviani. Eu não penso que todo mundo é filósofo e nem que toda reflexão é filosófica. Se fosse assim, né, nós não teríamos curso de filosofia nas faculdades, por exemplo. Não seria necessário, né? Bom, mas claro que vocês são livres para discordar. Aqui está a referência do texto, tá? Quem tiver interesse de buscar a leitura completa aí, fique à vontade, vocês vão provavelmente encontrar para fazer o download de PDF na internet aí, ok? Aqui tem a imagem do pensador de Rodin e tem 2 questões que vocês têm que responder, que são simples. Na verdade, são simples de saber o que vocês têm que fazer, mas na hora de desenvolver, vocês vão ter que refletir um pouco filosoficamente, certo? Então vai. Contemplando a obra de arte, o pensador responda: o que ela lhe diz sobre o conceito de reflexão? Então, quando você olha para essa obra de arte, para essa estátua aqui, o pensador, o que você pensa sobre reflexão? Qual que é a mensagem que você acha que Rodin queria passar? Certo? E depois, a segunda, você tem que escrever um artigo de opinião. Claro que você tem que usar como referência aí o estudo que nós fizemos sobre o Saviani, sobre o pensamento de Saviani a respeito da reflexão filosófica, e sobre a última atividade que eu mandei para vocês do Gramsci, que ele defende a ideia de que somos todos filósofos. Então, se perceberam, o Saviani diz que não somos todos filósofos, que nem toda reflexão é filosófica, e o Gramsci diz
que todos somos filósofos porque a reflexão está presente na vida de todo mundo através da linguagem, da religião e do senso comum e do bom senso. Certo? Com quem vocês concordam mais? O que vocês acham? Vocês acham que todos somos filósofos ou que não? Que nem toda reflexão filosófica. Não é só para dar opinião, é para escrever um artigo de opinião. Então não me venha com 5 linhas, 6 linhas, tá? É um artigo de opinião, é uma produção, tem que ter no mínimo aí uns 4 parágrafos. Vocês vão ter que criar argumentos para convencer o leitor da opinião de vocês aí, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição no WhatsApp. Fique à vontade para me procurar, tá? Um grande abraço a todos.